Fala pessoal, bem-vindos ao Destravando a Matemática, eu sou o professor Rafael Fernandes. A gente vai dar uma super aula hoje de logaritmo, é a segunda aula de logaritmo, pessoal. Eu já dei uma aula falando de definição, agora a gente vai completar daquelas questões que vocês ficam desesperados. Agora é a hora, vem comigo. Bom, pessoal, olha só, se liga aqui. Como eu disse o seguinte, já dei uma aula falando da definição de log, você não pode perder. Se você não viu, dá uma olhada, porque muitas questões se resolvem com a definição, só com a definição, então você não pode perder. Essa aula é uma aula do seguinte, muitas questões do Enem, tem texto de função logaritmo, você precisa dessas propriedades. Eu selecionei aqui essas três propriedades, que são as propriedades que aparecem o tempo inteiro. Sem elas, pessoal, você não chega a parte alguma, então você precisa entender como que você usa essas três propriedades, tranquilo? Então vem comigo. São três propriedades que envolvem o quê? Multiplicação do logaritmando, né? Divisão dele e uma potência, tá? Isso já é importante. Por quê? Porque você vai perceber o seguinte, se não tiver uma multiplicação, uma divisão e uma potência, como muitas vezes não tem, você que vai ter que fazer aparecer. E é aí que você precisa de mim para dar uma lembrada, tranquilo? Então olha só. Eu selecionei aqui dois exemplos, tá? Esse aqui é o primeiro deles. E eu vou mostrar como que esse número aqui, ele vai se transformar de tal forma que você vai usar uma das três propriedades, tá? Então, qual a ideia desse exercício aqui? Ele dá 3 logs na base 10, ó. Log de 2 na base 10, que está falando que vale x. Poderia ser o número da tabelinha dele lá, mas para facilitar a nossa vida, eu escolhi esse aqui. Então, ele fala que log de 2 vale x, log de 3 na base 10 vale y, e log de 5 na base 10 vale z. Então, olha só, repare o seguinte, o que ele está falando? Ele quer que você escreva esse log de 40 usando as letras x, y ou z. Vamos lá, primeiro passo. Se tem um 2, um 3 e um 5, você tem que fazer aparecer um deles. O que eu quero que você fique atento de início? Não tem, você vai lembrar do Rafael falando assim, olha só, o Rafael falou o seguinte, se não aparece, pessoal, pensa logo, fatoração, tá? Pensa na fatoração. Eu não lembro o que é fatoração. Tranquilo. Fatoração, você escrever um número em fatores, ou seja, você escrever ele na forma de multiplicação. Em especial, fatoração de números primos. Por exemplo, o 40 aqui, se você pensar assim, ó, 40, né? 40. Nem vou botar aquele risquinho que vocês estão acostumados. Ó, 40, pensa aí, multiplicação que dá 40. 8 vezes 5. 8 vezes 5 não é 40? Já fatorou 40. Mas ainda não é uma fatoração em números primos, né? Porque eu posso fatorar o 8 ainda. O 8, ele não é 2 vezes 2 vezes 2? Ó, esse 8 aqui, ele não é 2 vezes 2 vezes 2? Então você conseguiu fatorar o 40 em números primos, ó. 2 vezes 2 vezes 2, que é o 8 vezes o 5. Ó, o 2 aparece quantas vezes aqui, pessoal? 3 vezes, né? Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a 3 vezes o 5. Essa fatoração aqui é a fatoração em números primos do 40. Aí você fala assim, Rafael, mas por que você escolheu os números primos? Presta atenção, quais os números tem aqui em cima? Ó, não é o 2, o 3 e o 5? Já apareceu o 2 e o 5. Então já ficou ligado que eu estou chegando onde eu quero. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? No lugar do 40, eu vou colocar a fatoração dele. Qual é a fatoração dele? Você acabou de achar, ó. Vai ficar o log na base 10 do quê? 2 ao cubo vezes o 5. Pessoal, acendeu a luzinha. Por quê? Ó, multiplicação. Propriedade que envolve a multiplicação. O que pede para fazer? Ó? Se você está multiplicando o logaritmando, isso vira o quê? Log de A mais o log de B. O log do primeiro número mais o log do segundo número. Tranquilo? Quem é o A e B aqui nesse caso? O A e B aqui, o A é o 2 ao cubo e o B é o 5. Então vai ficar assim, ó, log de 2 ao cubo mais o log de 5, tá? Eu usei quem aqui? A primeira propriedade ali, pessoal, daqui para cá. Vou colocar até umzinho aqui para lembrar que você usou a primeira propriedade daqui para cá. Bom, qual é a outra propriedade aqui que já tem que ver na mente aqui, ó? Você não viu uma potência? Viu uma potência, pensa em qual propriedade? Aquela terceira propriedade aqui, ó. Repara o seguinte, ó. Log de A elevado a N. O que acontece com N? Ele está aqui na potência, ele passa lá para frente do log. É só você lembrar, ó. Pegou o N aqui, passou lá para frente. Vem comigo. Ó, o que vai acontecer aqui com o log de 2 elevado a 3? Esse 3 aqui, ele vai lá para frente. Então vai ficar aqui, ó. 3 log de 2
mais o log de 5. Pessoal, ó, acabei com ela, acabei com a questão, detonei ela. Quem é o log de 2? Não é o x? Então esse log de 2 aqui na base 10 é o x. Quem é o log de 5? Não é o z? Então aqui é o z. Como é que vai ficar a expressão aqui, ó? 3x mais z. Achou essa opção lá, você marcou. Tranquilo? Então, esse primeiro exemplo aqui, eu usei a propriedade 1 e usei a propriedade 3. Agora é o seguinte, vou montar um segundo exemplo usando a 1 e a 2. Qual é o segundo exemplo aqui, ó? Então, agora vamos fazer o log de 7,5, ou seja, 7 inteiros e 5 décimos. Pessoal, olha só, primeira coisa, como é que você escreve um decimal na forma de fração? Vê o log no decimal, pensa logo, ó, forma de fração. Você pega logo ele e escreve na forma de fração. Como é que você escreve esse decimal na forma de fração? Tira a vírgula, vai ficar o quê? 75, uma casa decimal sobre 10. Se tivessem duas casas decimais, ficaria sobre 100. Se tivessem três casas decimais, sobre 1000. 75 décimos, né? Bom, viu uma fração, pessoal? Você tem que pensar logo na simplificação. Então, segunda dica. Qual vai ser essa fração aqui simplificada? Como é que a gente faz para simplificar essa fração aqui? Simplificar é torná-la mais simples, né? Menorzinha. Bom, divide por 5 e divide por 5. Os dois aqui dá para dividir por 5 porque termina em 0 e termina em 5. Se terminou em 0 e terminou em 5, dá para dividir por 5. Então, olha só. 75 dividido por 5 dá 15 e 10 dividido por 5 dá 2. Opa! Luzinha acesa. Por que a luzinha está acesa? Porque você quer que apareça o 2, o 3 ou o 5. O 15 fatorado é o quê? Não é 3 vezes 5? Não é? 3 vezes 5 não é 15? Então, ó, nessa fração nova aqui, simplificada e fatorada, apareceu o 3, o 5 e o 2. Justamente os números que eu queria. Então, o que eu vou fazer aqui? No lugar dos 75 décimos, eu vou colocar essa fração fatorada. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Log de 3 vezes 5 dividido por 2. Tranquilo até aqui? Bom, quais são as propriedades que eu vou usar? Eu vou começar usando uma e depois usando a outra. Eu vou fazer uma de cada vez. Ó. Log de 3 vezes 5 dividido por 2. Propriedade 2, ó. Log de A dividido por B é o log de A menos o log de B. O log do número de cima menos o log do número de baixo. Tranquilo? Então, como é que vai ficar aqui? Ó? O log do número de cima, que é o número de cima aqui, 3 vezes 5, menos o log do número de baixo, que é o 2. Primeiro passo feito. Segundo passo aqui, ó, multiplicação. Multiplicação, propriedade 1. Log de A vezes B é o log de A, que é o primeiro, mais o log de B. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Nesse primeiro log aqui? Log de 3 mais o log de 5. Menos o log de 2 aqui da divisão anterior. Tranquilo, pessoal? Quem é o log de 3? Y. Quem é o log de 5? Z. E quem é o log de 2? X. Então, a expressão aqui vai ficar Y mais Z menos X. É a segunda expressão. Então, eu fiz dois exemplos usando as três propriedades. Pessoal, volta o vídeo, vê mais uma vez, vê se você entende. E mais uma coisa, não esquece de deixar o like aqui e se inscrever no canal para a gente fazer cada vez mais vídeos, cada vez mais interessantes. Escreve aqui embaixo se você tem alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa, se você quer que se aprofunde em algum tema, e vem comigo.